o que se passou assim de experiência, porque você deve ter história pra caramba pra contar, né? De artista, a gente quer fofoca, na verdade, né? A gente quer alguma coisa assim que, né, tipo, sei lá, velho. Eu posso te falar que são as pessoas legais da televisão. Não, agora eu vou dar uma de... Puta, eu não lembro o nome daquela mulher, uma... Sônia Abrão? Não, outra fofoqueira venenosa lá, que ela usa... Da venenosa. Putz, eu não lembro o nome dela. Fabiola Harper. Isso, a Fabiola, isso. Eu quero coisa mais interessante, como tipo... Quem é chato de artista pra caramba? Cara, é assim... Tem muito artista que é muito chato. Só que na maioria das vezes, são as pessoas em volta que são mais chatas que o artista. Como empresário? Empresário, pra produção do cara, às vezes, sei lá... eu trabalhei... Sei lá, a gente fazia... Eu fiz muito tempo o Passo Repassa com o Portiolli. Então a gente tem os convidados que a gente chamava toda semana. Às vezes, a assessoria de imprensa da pessoa arruma algumas... Não vou dizer nem encrenca, mas é tão criteriosa em algumas coisas que, por um lado... A gente entende, até por ser do meio, que provavelmente essa pessoa já tomou na cabeça em algum momento na vida... Então ela começa a ficar muito chata e criteriosa com algumas coisas. Por exemplo, se você for pensar em num show, Madonna pediu 80 toalhas brancas e M&M marrom. Ela não quer os coloridos, só quer o marrom. Não é nem porque ela quer. Isso os caras usam como um índice para entender qual que é o cuidado que aquela produtora, aquela produção tá chamando ele, tá tendo com os pedidos dele, entendeu? Então, às vezes é uma chatice, mas o cara ele só quer entender o terreno que ele tá pisando, entendeu? E aí, muitas das vezes, você tem uma super proteção da produção, da assessoria de imprensa, do talento, né, do artista dela, e quando chega lá, o cara é super de boa, a menina é super de boa, super tranquila, e a coisa anda que não tem problema, entendeu? A maioria das vezes é assim. No fim das contas, acaba sendo a galera que tá por detrás, que faz uma determinada exigência, que é pra, tipo, cuidado que isso aqui é a rainha, o rei. A grande maioria das vezes, sim. É que, assim, é ser humano, né? Tem dia que o cara me acordou com o pá virado e aí que é o natural, cara, que todo mundo, entendeu? Ninguém é de ferro. E só que também, pro outro lado, dificilmente você tem alguém que é arrogante no sentido de ser mal educado. Às vezes a pessoa só tá mais quieta. E aí, por exemplo, a gente fez muito programa ao vivo. Então no programa ao vivo, se o cara não tá afim de papo, putz, aí é difícil você ter, que nem aqui agora. Tem que segurar a onda. Se você faz uma pergunta, e aí tudo bem, eu só tudo... E eu não te devolvo uma pergunta esperando uma resposta. Se não tem o jogo, pô, o cara que tá do outro lado. Né? Exatamente, o cara que tá do outro lado não tem o que fazer. Aí vai ficar bem difícil, aí o clima pesa, fica bem estranho. Eu já trabalhei com produção também de festa, né? E, cara, vou falar pra você que eu já peguei, eu não vou citar nomes também, nem adianta você perguntar, mas eu já peguei aí uns artistas musicais aí bem chatinhos, mano, que de ser mal educado assim mesmo, e de você ficar chateado, né, porque, porra, às vezes você gosta da música do cara... Entendeu? Aí você fica idealizando ali, né? Tipo, uma pessoa fala, pô, esse cara deve ser mó legal, tal. E assim, eu acho que às vezes, mano, não é nem que o cara, às vezes, ele é má pessoa. É que às vezes a gente tem alguns segundos do artista que aqueles segundos ele tá mal. Que é importante pra você. E que é importante pra você, que você só tá conhecendo ele, mas às vezes aquele momento ele não tá bom e aí você tem uma impressão má do cara. Pode ser isso também, né? Mas eu já peguei, tipo, da gente tá no camarim, assim, que a gente ia fazer abrir show, né? A equipe que eu trabalhava com um DJ amigo meu que eu trabalhava, ele abria show, às vezes, de uns artistas maiores e tal. Aí já aconteceu do artista maior pegar e falar pra todo mundo sair do camarim. E, tipo, que só a equipe dele ia ficar. Eu tive uma situação de um amigo meu que ele trabalha na Louis Vuitton. Ele é, não sei o que exatamente, não me recordo o que exatamente ele faz. Eu sei que ele organizou uma festa de final de ano e tal, e chamou uma determinada artista, que eu não quero comentar o nome, que inclusive eu gosto dela pra caramba. Ela canta cantora nacional. Pô, aí ele que convidou, ele que contratou ela, ele que fez todo o projeto, tudo. Bom, aí na hora que a coisa deu uma acalmada, aí ele chegou perto dela. Foi, né, tipo, agradecer e tal. Aí disse que no momento que ele chegou, ela gritou,
que susto, achei que ia ser assaltada. Ô, louco. E nada mais era que o cara que havia contratado ela. Porque assim, ela estava lá porque ele... O cara determinou que tinha que contratante. ser. Ele que estava cuidando da organização. Então assim, existe essa coisa, essa falta de empatia, muitas das vezes por alguns artistas, por achar que... Agora assim, eu sinto que hoje, com a internet, isso está começando a quebrar. A galera tá começando, tem uma turminha, que um exemplo, artistas que estão imigrando da televisão, entrando pra internet, já tá meio que se igualando, porque todo mundo tem voz, todo mundo pode falar, todo mundo pode produzir alguma coisa. Então hoje eu já sinto que você já vê uma certa... a necessidade de ter uma empatia que muitas das vezes não tem, né? É muito fácil de vazar hoje, né? Todo lugar tem um celular, Exatamente, uma câmera. exatamente. O meu conselho é, tipo, se você é fã de alguém, não queira conhecer seu ídolo, porque você vai em algum momento você vai se arrepender, porque aí deixa de ser o ídolo pra ser uma pessoa, no final das contas o cara, É um uma ser pessoa, humano, um ser né? humano normal. entendeu? O cara sente dor, o cara acorda de mau jeito, de uma virada. entendeu? Pegou trânsito, brigou com a mulher, sei lá, às vezes o cara chega e o cara não tá legal naquele dia. E a gente, a verdade é o seguinte, que a gente não tem essa vivência também, né? A gente, por exemplo, tem os nossos problemas, vai trabalhar, mas ali de repente você fica mais introspectivo no trabalho, falar pouco e tá tudo certo. Agora, imagina essa galera com um monte de gente cercando ela. Então, assim, eu acho que vida de artista talvez também não é uma coisa muito fácil de... Não. E aí muitas vezes você também percebe o profissionalismo de muita gente. Eu já vi gente saber que a pessoa tava mal, com o pai em hospital, ligou a câmera, o cara, se transforma, susta sorriso, vai lá em cima tal. Quando deu aquele pause, o cara introspectivo de novo, ele volta pra dele porque ele tá concentrado pensando em outras coisas e aí são pessoas assim que você fala, Cara, agora assim, eu tenho uma curiosidade muito grande, claro que não é só meu ídolo, né? E hoje eu costumo dizer que todos os meus artistas favoritos, cantores, já tá tudo morto. O melhor ídolo é aquele que tá morto, que você não gasta dinheiro pra ir em show, você não tem que pedir autógrafo, mas você só ver o show curte. é ótimo. Não, parece que tá morto já, velho. Eu gosto de ler até, na época do jornal, eu gostava de ler jornal antigo, que é pra o quê? Aquele caso que tava, já tô resolvendo aqui. Ansioso. Eu leio o antigo, porque já foi resolvido, eu já sei qual foi o final da história, então eu não preciso ficar esperando. Ansioso. Agora tem um cidadão, cara, que eu acho que é ícone nacional, que é o Silvio Santos. Sim. Eu tive o prazer na infância de participar de alguns programas dele, eu acho que participei de 3 programas do Silvio Santos. E ele é único, né? Então assim, não tem como você vir aqui e não me contar um pouco da história do Silvio, cara. Como ele, como pessoa, ele é aquilo mesmo que ele é na televisão? Eu trabalhei com o Silvio logo que eu entrei no SBT em 2005. Foi 2005. Eu era o pior do cachorro do cavalo do bandido. Tipo, eu não tinha acesso, tal. Eu ficava no Switch, então eu via muita coisa. E ele, cara, é impressionante como ele tinha um brilho, assim. Você tem... Não é fora do comum. Eu acho, sei lá. Você pega, sei lá, o Roberto Carlos, do lado do Silvio, o cara ficava meio, caramba, é o Silvio Santos. Sabe uma coisa assim? Eu não tive essa vivência de ver o Roberto Carlos. Eu sei de muito artista que quando tava do lado do Silvio, o cara tremia na base. Porque o Silvio era uma pessoa muito especial mesmo nesse sentido. O Silvio é uma lenda, né? Cara, tipo... eu lembro de ver coisas de... Quando todo programa que ele fazia, ele esquentava a plateia. O Rock fazia isso, né? As caravanas chegavam. Dava uma aquecida. Mas eu lembro muito que toda vez ele fazia isso. Ele falava, pega seu braço para minhas companheiras, meus amigos de trabalho, não sei o quê. Põe, pega sua mão, coloca no ombro, coloca aqui outra no outro ombro. Agora faz assim. Sintam-se todas abraçadas. Tipo, ele fazia isso em todos os programas. Tipo, e a mulherada viria loucura, assim. Ele era um cara muito inteligente, muito sagaz. E, ele é muito foda, muito carinhoso, né? assim, ele respeitava muito o público, assim, nesse sentido, podia acontecer muita coisa no SBT, mas a parte do auditório lá, as caravanas ia estar super bem assessorado, super bem recebido, entendeu? Tem uma estrutura montada pros caras, é bem bacana. Mas você comentou que todo artista, até você citou o Roberto Carlos, no exemplo, até o próprio Roberto Carlos, que é uma lenda das velhas, né? E
Das velhas, desculpa, mas é das velhas. Então, assim, você comentou que até ele olhava o Silvio. A verdade é que o Silvio ele tinha um poder ferrado de. Porque ele é humilde, o cara. A verdade é essa. O cara é humilde. Eu falo porque, assim, não tive contato dessa forma, mas o Pânico na TV fazia brincadeiras com o Silvio. Pô, o Pânico, velho. O Pânico. E o cara então, assim, tipo, ele ia lá, atendia os caras, baixava vidro, e aquela coisa toda. Então, assim, você via. Mas quando chegava um artista de nome, tá? Cara, ia no programa do Silvio, você... Quem é você? Tipo assim, tá ligado? Ele sabia quem era, mas ele sabia. Aqui não, velho. Aqui você é qualquer um. Mas você é o quê? Você é atriz? Quem é você? Não, eu não sei se a ideia só era no sentido de, tipo, baixa a bola. Eu acho, não é impossível. Eu não, até acho que não seja só isso, talvez seja, mas assim, eu acho que era muito mais também pra ele ter o mote da pessoa realmente começar a falar, porque vão partir do princípio que nem todo mundo sabe quem é a pessoa que tá lá, entendeu? E por mais que saiba, às vezes ele cutucando de alguma forma, a pessoa soltasse alguma informação que talvez não fosse conhecida do público, sei lá. Mas, eu vou abordar as duas linhas, cara, porque assim, eu vou abordar as duas linhas, porque assim, eu já vi cada coisa. Teve um dia que eu vi que eu acho que ele tava com a Anitta, alguma coisa assim. Nossa, puta, mas isso é o quê? Tipo, o Silvio causava. Você veio da onde? Era tipo assim, mano, eu sou o dono, tá ligado? Às vezes pode ser também que algum papo de bastidor, que a pessoa foi mais ríspida, alguma coisa, aí ele talvez caia no ouvido do cara e ele chega ali cutucando também. Do Silvio, como Silvio, eu trabalhei com o Silvio muito pouco tempo, foram pra chegar 3 meses e há muitos anos atrás. Então só tenho notícia de pessoas que eu conheço que trabalharam com ele há anos. Trabalhei muito tempo com o Gugu, com o Portiolli, com outras pessoas do SBT. E aí, da vivência que eu tenho nesse sentido, é isso, meu. Tem pessoas, por exemplo, o próprio Portiolli. O Portiolli é um dos caras mais legais da televisão que eu conheço. Que é outro também que dá essa imagem. E é um cara que, se ele sabe que alguém maltratou a equipe dele, ele não vai ficar à vontade com o cara. Ele vai dar uma cutucadinha. Ele é educado, você não percebe, mas quem sabe da história por trás fala, ó lá, valeu, Portiolli, sabe? O cara tá te vingando. Às vezes pode ser uma coisa dessa também do Silvio, então, não sei. Ou o Silvio, de repente, ele criou um método de falar, bom, quer saber? Se houve ou não no bastidor, nós vamos resolver uma conduta, né? Então eu sempre vou começar uma entrevista, um bate-papo assim, que é pro cara. Eu não sinto que ele fazia isso pra querer ser mais. Não, isso eu não acredito. Agora eu acredito sim no sentido do cara, abaixa a bola, ou realmente ele criou uma conduta, porque como você falou, às vezes em conversa de bastidor, que o cara foi agressivo, falou de mau jeito, aí de repente o cara já vai. Opa, peraí, então deixa eu criar uma conduta onde qualquer um que entrar aqui no palco, porque por respeito ao público que ele tinha, não só de quem estava ali na sala de casa, mas como o público que estava na plateia, talvez ele tivesse criado isso como uma conduta de trabalho. Mano, qualquer um que entrar aqui vai ter que entender que é pessoa como a gente. E no final das contas, sei lá, isso é um entendimento meu. Dificilmente uma pessoa, você ia assistir o programa do Silvio pra ver, porque tal artista lá. Não, cara, você assistiu o programa porque era o programa do Silvio, você tava assistindo o Silvio. Então, qualquer artista que estivesse lá, querendo ou não, pelo menos, eu não sei se é porque eu sou fã do cara, mas... Não, com certeza, nenhum vai ser maior que o Silvio, Então, eu sou muito fã, cara. Eu sei lá, eu não sei te falar. Eu acho que o Silvio, ele chegou num nível que, tipo assim, podiam ter pessoas iguais no Brasil, mas, tipo, maior que ele, tipo, ninguém ia chegar e o Silvio ia ficar pequeno perto dessa pessoa. Ninguém, tá ligado? Porque o cara, ele, mano, eu não sei, cara. Ninguém, realmente, ninguém assim, mesmo. Eu acho, cara, que uma das maiores perdas que o Brasil teve, pra mim, pelo menos como pessoa, foi o Silvio. Ele é um cara que, assim, fez parte da família brasileira há muitos anos. Eu tenho 46 anos, eu acho que eu conheço o Silvio, sei lá, desde que idade que eu vejo o Silvio? Desde sempre. Desde sempre, na cresci, o Silvio já tinha o programa, então, já assim, era... É uma história, não tem como, velho. Puta, não menosprezando, né? Mas já teve artistas que faleceram, que um exemplo... Puta famoso, mas pra mim o falecimento do Mussum foi uma perda mais significativa do que fulano de tal, entendeu? Então, assim, tem essa coisa, o Silvio Santos tem essa
esse carisma, teve esse carisma de entrar nas nossas vidas, de fazer com que a gente fizesse parte do... Aí tem um pouco do que você falou, que nem você falou do Mussum. Eu não, né, quando o Mussum faleceu, eu ainda era criança e tal. Mas eu tive o prazer de cruzar com o Dedé Santana. Cara, fiquei besta, eu ficava olhando pro caminhão. É o Dedé, o cara que eu era criancinha, dava risada, assistia as coisas. Tipo, é diferente, cara. Tem talvez, sei lá, se o Chaves aparecesse na minha frente, também fosse um impacto desse, entendeu? Tem umas coisas que, cara. Você Chaves, tem aquele impacto lá do Chaves. Não tem, não é? É outra história, outra história.